Olá! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast Pense Diferente. E hoje, novamente, estamos aqui com Iago Antunes. Vou falar hoje sobre um tema, Iago, que eu acredito, eu, Eugênia, acredito. Faz sentido para você que a gente só fala de algo que a gente pratica? Esse tema de hoje, eu acredito que vai ser muito relevante, porque é pouco falado, e se é falado, é pouco aprofundado. Caráter sob pressão. Excelente. Como manter o caráter de um homem cristão na atualidade? Então, já se fala, né? Pressão, caráter sob pressão. Como você tá, Iago? Tudo bem? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Iago Antunes e é um prazer gigante estar com vocês mais uma vez, tá? É inenarrável estar aqui podendo falar para vocês, trocar mais uma ideia com ela. E nós estamos caminhando, caminhando cada dia um passo por vez para que tanto eu quanto ela, quanto você, vamos cada vez mais ganhando lugares altos. Não é isso? A gente está muito feliz, a gente está recebendo um feedback positivo, que as pessoas estão aprendendo, estão olhando com. Estão realmente pensando diferente É através verdade. da nossa mensagem. E é isso que você falou, a gente vai prosseguindo para o alvo, né? Então, aqui eu já tenho uma pergunta para o Iago. É uma pessoa que é mentor, ele é militar, então ele tem propriedade para falar de pressão. Então, eu queria te fazer uma pergunta já, voltando para o lado espiritual. Iago, na sua visão, me dá um exemplo de um homem de caráter segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Eu posso te trazer assim vários, mas eu vou falar de um cara que ele é uma referência, tá? Na questão de liderança, patriarcado e soube procurar pessoas e procurar uma pessoa em específico para pedir um auxílio, um direcionamento. Esse cara se chama Moisés. Para nós começarmos, eu quero trazer aqui, não sou pastor, tá? Já vou falar para vocês, não sou pastor, É o mensageiro da palavra. sou um mensageiro, um transmissor de boas novas, tá? Também não vou trazer religiosidade, uma coisa que eu gosto muito de quebrar, é o paradigma da religiosidade. Então eu vou trazer o quê? Ensinamento conforme o nosso manual, né? Tá aqui a minha Bíblia, que eu sempre carrego. Tenho essa aqui que fica em casa, eu tenho uma outra de estudo em casa, uma bem grandona, e eu tenho uma no meu carro. E na minha bolsa de serviço, né, que eu levo em todas as ocorrências que eu vou, em qualquer lugar que eu vou, eu tenho uma Bíblia também, uma camuflada. Então, assim, eu sou um adepto da palavra. Então, onde eu tô agoniado, tô angustiado, eu vou pegar o meu manual. E toda vez Deus vai falar comigo alguma coisa. Trazendo um pouco sobre isso, esse assunto, né? Nós temos um diálogo muito aberto como casal. Nós conversamos, nós batemos papo, nós nos alinhamos todos os dias. Quando ela me propôs esse tema, eu falei, opa, eu já sei em quem que eu vou falar, né? E eu fui ler a palavra, fui atrás, né, desse personagem propriamente dito, e eu quero falar com vocês sobre ele. Então eu vou começar lendo aqui em Êxodo. Deixei anotado aqui, no capítulo 18, a partir do versículo 15. É rapidinho a leitura, tá? Eu tô com a palavra aqui, mas eu vou trazer a linguagem mais atual, para ficar mais fácil compreender. Então diz assim, ó: Então disse Moisés ao seu sogro: É, porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, eles vêm a mim, para que eu julgue. Entre um e outro, eu lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, o sogro de Moisés lhe perguntou: Não é bom que o fazes? Não é bom. Totalmente desfalecerás ou ficarás cansado. Assim, tu, como o teu povo que está contigo, por que esse negócio é muito difícil para ti? Tu só não podes fazer. Não pode. Então o sogro de Moisés disse: Ouve a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu, pelo
pelo teu povo diante de Deus e leva as tuas causas a Deus. E declara-lhes os seus estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar, e a obra que devem fazer. Aí no versículo 21 ele faz assim, ó. Eu vou ler nessa versão que é mais interessante. Versículo 21 do capítulo 18, ele vai falar assim, Eugênio. No entanto, escolhe dentre todo o povo homens capazes e honestos que temem a Deus e dele e que não gostem e odeiem o suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Esses homens, devem estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. E se você seguir o conselho, o meu conselho, que Deus lhe ordenar, poderá suportar as pressões. E todo esse povo voltará para casa em paz. Então aqui nós vemos que no versículo 23, o próprio Jetro, sogro de Moisés, fala sobre o quê? Pressão. Moisés ele estava vivendo uma pressão por julgar o povo, por julgar as causas do povo. Para ele já estava o quê? Pesado, Uhum. pesado. Jetro trouxe para Moisés a ideia de descentralizar todo o poder, todo o peso. Para o quê? Para líderes. Então ele pegou homens que fossem honestos, que odiassem e não aceitassem suborno. Então, esses eram os requisitos. Eram os requisitos É, primordiais. É Jetro, né? Jetro. Então, Jetro, então Moisés, se traz ele como exemplo do homem de caráter. Exatamente. Então, o homem de caráter, ele também ouve uma pessoa mais sábia. Com certeza. No meu grupo, meu não, né? Que eu estou como líder ali, eu peguei um cara que eu falei, esse cara vai ser, não literalmente, né? Mas o Jetro da minha vida. Que é o meu amigo Rogério. Uhum. É um cara que eu peço conselho, que mesmo estando como líder da equipe, eu peço conselho, eu oro, peço para que ele ore por mim, peço conselhos, então ele me direciona a algumas coisas que eu não vejo. E é o homem, quando ele está numa posição de liderança, assim como no casamento, ele tem que pedir sim uma orientação à esposa, é a adjuntora. Ela é submissa à missão. Uhum. Entende? Ela tem que entender a missão do marido e ser submissa para que consiga direcionar coisas que ele não vê. E assim é o próprio Rogério. Ele me direciona algumas coisas no grupo, na equipe, me mostra algumas visões que às vezes eu não vejo. Assim como Moisés pediu para Jetro, um Então, homem mais sábio. um homem de caráter, em primeiro lugar, ele vai forjando esse caráter através. Eu quero forjar esse caráter, então eu busco pessoas que têm mais sabedoria e tenho a humildade de acatar primeiro esses conselhos. Seria mais ou menos por aí. Precisa buscar, porque um provérbio diz que na multidão de conselhos a sabedoria. Sim. Então, em primeiro lugar, mais profundamente, é buscar essa humildade de ter mentores mais velhos ou com mais experiência para poder forjar esse caráter. Seria nessa linha. Sim. Eu costumo dizer, até porque eu aprendi assim com um dos meus mentores. O que ele fala? Que os mentores dele passam as experiências para ele, todos os mentores que ele tem, e uma boa parte são mentores que já não estão em vida. Ou seja, ele acaba vivendo a experiência de 60, 70 anos de uma pessoa através do que aquela pessoa, desculpa, Uhum. deixou de legado. Uhum. Então, ele vai adquirindo sabedoria. E eu aprendi dessa forma. E eu acho mais viável e mais bacana isso. Você tem um mentor que já está um passo, dois, três acima de você e ele vai te puxando conforme a sabedoria que ele vai te ensinando ali. Moisés ouviu o sogro Jetro como um verdadeiro mentor, então. Exatamente. E a população, o povo, os liderados, viram Moisés como o quê? Como um mentor, como um líder. Que ele era realmente, né, o líder. Então, só para complementar, você entende que
Jetro, pela experiência que ele tinha, Uhum. ensinou Moisés, puxando Moisés para a roda de cima, Show. certo? Para o degrau de cima. Moisés, com a experiência que ele tinha, ensinava o povo e puxava o povo para o degrau que ele tinha, pro degrau acima. Entendendo, Iago, que líder forma líderes, aí aqui você falou uma coisa interessante. Ele estava dando instrução para ele, aí Moisés já formando o próprio caráter, começou a formar também caráter de outras pessoas, porque ele pediu para pegar homens capazes, honestos e disponíveis. Então tinha critério para isso. Sim. Né? Então ele foi olhando ali quem era disponível, quem tinha caráter, quem era honesto. E isso ele seria outros líderes. Então, Moisés, um homem de caráter que ouve os mais velhos, Uhum. tem mentor e também faz líderes. Sim. Seria isso. Nessa versão aqui do versículo 21, diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Ele vai mais profundo. Capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. E põe-nos sobre eles, né, a maioria de 1.000, outros de 100, outros de 50 e outros de 10. Então aqui o que eu vejo? É conforme a capacidade desses líderes. Tinham líderes que comportavam pela sua integridade 1.000 pessoas na sua liderança, outros 100, outros 50 e outros 10. Deixa eu te fazer uma pergunta, ver qual é o seu ponto de vista. Quanto mais você tem pressão para forjar caráter, mais leve fica o propósito. Por exemplo, a gente tem vários propósitos na vida. Uhum. Para que você performe nesse propósito, você precisa ter um caráter afinado, alinhado, certo? Sim. Então, quanto mais pressão você tem e aí você ajusta, fica mais leve esse propósito, no seu ponto de vista ou não? Olha, a pressão eu vejo ela como um treino, né? Assim como militar, eu vejo que eu fui treinado sobre extrema pressão, extrema pressão. E essas pressões ao qual eu fui treinado deixaram a minha missão mais leve. Hum. Entendeu? Quando nós vamos para uma guerra, nós não vamos despreparados. Quando nós vamos para uma guerra, houve um treinamento. Você aprendeu a manusear o fuzil de assalto, você aprendeu a manusear a parafal, você aprendeu a manusear o 5.56, o 7.62, a .40. Você aprendeu a manusear as armas sob pressão, para que quando chegasse na hora da guerra, você soubesse manusear. Então, quanto mais pressão é colocado no momento do treino, Mais mais performance. performance você vai ter no momento da liderança, do êxito. Então, é certo dizer que a pressão é benéfica. Veja a pressão não como algo ruim, mas algo benéfico para você. E depois que você passar nesse treino, você fica leve passar pelo propósito, fica leve cumprir o que você quer, fica leve chegar onde você quer chegar. Mas primeiro, você precisa dessa pressão. Sim, porque toda pressão é um ensinamento, é um aprendizado. Se você está sob pressão, você está aprendendo. Não olhe, eu costumo fazer assim, tá? E é um conselho prático meu. Não olhe as coisas sempre do ponto negativo. Olhe o que você pode tirar de aprendizado sobre isso. É uma coisa, é uma regra, né, que para mim funciona. Então o que eu faço? Vejo uma situação ruim, eu saio do cenário e observo, opa, essa pressão está vindo sobre mim. Deixa eu ver o que eu consigo tirar de aproveitamento, de ensinamento disso daqui, porque eu vou aplicar lá na frente. Eu vou conseguir direcionar alguém lá na frente. Quantas pessoas me procuram? Quantos caras me procuram para trazer um problema, uma coisa que para eles às vezes é sem solução, que eu olho e eu falo, cara, eu já passei por isso. Faz assim, assim, assim. O que você acha? Você já viu com essa ótica? E as pessoas falam, poxa, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Poxa, realmente, é verdade, tem uma saída. Deixa eu te fazer aqui outra pergunta. Atualmente, a gente sabe como que está o mundo. Vamos falar assim, bem genericamente, né? Sim. No seu ponto de vista, quais são as maiores armadilhas que hoje o homem cristão enfrenta no mundo atual? Porque a gente sabe que hoje a gente tem mais informação, não é igual antigamente, a Sim. tecnologia te traz informação muito rápido, a IA. Então, assim, hoje, o que você acredita que o homem cristão enfrenta? Quais são as maiores armas? A gente está falando aqui, até jogar um pouco mais para o espiritual. Uhum. As armadilhas mesmo, as armadilhas espirituais, mentais.
que o homem cristão enfrenta na atualidade? Olha, igual você falou, nós estamos banhados de muita informação. O cérebro humano, ele não consegue, não está conseguindo assimilar tanta informação, uma atrás da outra. É muita coisa que está vindo. E o homem, ele não está conseguindo, na conjuntura atual, e eu falo homem nesse contexto, homem e mulher, tá? Eles não estão conseguindo assimilar tudo o que está acontecendo. É muita informação vindo de uma hora só. Antes, era um, dois jornais que você via. Hoje, há N possibilidade de você ver a desgraça do mundo de vários ângulos diferentes. Sabe? É pesado, as pessoas não conseguem assimilar, muitas vezes não conseguem tirar nenhum proveito de coisas boas. E eu estava vendo hoje, pela manhã. Eu falei, cara, deixa eu ver o jornal que está acontecendo no mundo político. Daqui a pouco acabou, só desgraça. Aí eu mudei para outro canal. Só desgraça. Pro canal. Então é muita informação ruim, as pessoas não estão conseguindo assimilar e tirar proveito de coisas boas. A atual conjuntura está trazendo muita informação com IA, com jornais eletrônicos, com jornais que passam na televisão, que eu até desisti hoje. Falei, não, vou desligar. Não tem como. É muita desgraça que eu estou absorvendo. Então, essa armadilha seria um pouco da distração do foco? Seria mais ou menos isso? É, você tirar o foco do alvo principal. Então, quando você foca muito em desgraça, você vai atrair desgraça. Quando você foca muito, no frio, eu costumo falar que o frio é psicológico, né? Costuma focar muito no frio, você vai sentir frio. É simples assim. Então, você acaba desfocando do seu alvo principal, aonde você quer chegar. Porque você focou em micro coisas, coisas que você tá acabando atraindo para você. Então, estar distraído é uma das armadilhas. É uma das. Mas aí nós temos as amizades, que é Uhum. o ciclo de que você vai conviver ali, é o ciclo das pessoas que estão ali te chamando pro happy hour, te chamando pra beber, te chamando pra sair. Aí tem os gatilhos da internet, tem os gatilhos do Instagram, que aí você quer não, você acaba vivendo a vida de outras pessoas, achando que o mundo é aquilo, aquele maravilhoso mundo de Bob. E não é assim que funciona. Cada um tem uma vida particular e a maioria das coisas que estão na internet são feitas para aquele momento, são feitas para a internet. Não é a realidade de muitas pessoas. Entendeu? Então, qual que é o conselho que você dá pro homem cristão que tá distraído na internet? Ó, Rodando feed, vendo coisas que não vai agregar para a vida dele pessoal. olha, saindo de religiosidade, mas eu vou trazer aqui estudo manual da vida. Daqui você vai tirar muita coisa que será proveitosa. Ser uma boa leitura, tá? Aqui é a base principal de tudo. Tá? Eu não tô falando para você ler de Gênesis e Apocalipse em 30 dias. Não. Uhum. É loucura. Em um ano, é loucura. Estou falando para que você leia e medite, absorva o conhecimento que tem aqui. Mas também lê bons livros, bons filósofos. Ou buscar um podcast como o nosso que faz sentido pro homem, né? Olha, o que eu vou falar para quem tá nos ouvindo? O melhor do que jornal é assistir Um bom... Pense Diferente. É o bom podcast, você vai assimilar coisas boas, você vai aprender coisas boas, não vai se distrair com o que não muda a sua vida. Então, siga. Pense diferente, né? É diferente. Iago, falar sobre pressão em caráter, eu acredito que é um tema bacana para homem, mas bem desconfortável, né? Porque a gente está colocando luz. Quando você põe luz em algum lugar, por que as pessoas, quando elas vêm querer se desenvolver, pessoas elas querem mudar de vida, querem mudar a sua mentalidade, você tem a impressão que piora. Né? Uhum. Tem gente que fala pra mim, ué, mas eu vim fazer terapia, tô fazendo mentoria, decidi mudar minha vida através do cristianismo, parece que a minha vida piorou. Tem um monte de gente que fala isso. Sim. É porque quando você joga a luz no lugar que tinha trevas, você vai ver realmente a bagunça que tá. Você joga a luz, você vai ver rato barato, você vai ver a casa mofada, você vai. Sim. Então, essa luz que é jogada, que você está jogando agora na mente dos homens, é exatamente para que eles vejam aonde que tem que arrumar. Por isso que é desconfortável. E de início vai parecer que é ruim. Uhum. E aí eu queria te perguntar algo. Como o homem pode permanecer íntegro
quando ninguém está vendo. Porque é quando ninguém está olhando, ninguém está vendo, né? A gente não está debaixo de julgamento mental, porque aqui eu tô não que eu tô com esse pensamento agora, mas a impressão que dá é que eu tô sendo julgado por quem tá me assistindo, certo? Sim. Mas quando você tá sozinho, você demonstra realmente quem você é. Então, qual que é o seu conselho para se manter íntegro nos momentos que essa pessoa que tá te assistindo, que esse homem que está assistindo está sozinho? Porque é o momento que muitos vão pra pornografia, muitos vão usar droga, e aqui eu não estou julgando, né? Porque cada ser humano é um ser humano. Sim. Mas esse momento é muito desafiador. É o momento de estar sozinho, que tem muitos pensamentos intrusivos. Qual conselho que você dá para esse homem que tá agora e tá assistindo, falando, nossa, eu passo por isso. Eu não consigo controlar isso. Se manter íntegro nos momentos que ninguém está vendo essa pessoa. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz que sobre tudo e acima de tudo guarda o teu coração. A integridade, ela não é revelada no meio de multidões. Uhum. Ela é revelada no secreto. É quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, é aí a verdadeira batalha. Porque a batalha do homem e da mulher começa na mente. É o que distrai. Lembra que eu falei alguns minutos atrás? É a distração. É um jornal, por exemplo. É você querer fugir de uma coisa que você tem que resolver. Você tem que resolver. Não tem jeito. Você tem que resolver, não tem jeito. E aí você quer o quê? Se distanciar, você quer evitar. Aí a sua mente ela vai te burlar. Ela vai querer o quê? Te distrair. Então a maior batalha hoje em dia é na mente. E manter a integridade é uma decisão. Eu decido ser íntegro. Eu decido. E eu sou homem, tá? Eu sou falho. Eu sou falho, eu sou ser humano, sou carne e osso. Quantas vezes, quantos erros e quantas falhas eu já não tive que a Eugênia teve que me perdoar? E quantas falhas, quantos erros ela teve que eu não tive que perdoar? Por quê? Eu sou ser humano e eu tenho que ter empatia e saber que ela é uma pessoa que tem um diferencial, que é diferente de mim. Esse é o verdadeiro significado da empatia. Não é eu me colocar no seu lugar. É entender que o ser humano ele é individual. Então, como homem falho, eu tenho que o quê? Entender minhas fragilidades, entender aonde eu errei, entender aonde eu caí e não cair de novo. E falar, Então, opa, eu decido ser íntegro. Ou seja, eu decido manter a minha sanidade, a minha integridade. Quem domina sobre a minha vida e as minhas emoções sou eu. então, no momento de estar sozinho, que é o momento da batalha, eu acredito que é uma das batalhas maiores, é quando você está sozinho, é decidir. Eu decido que não vou fazer isso. Eu decido mais um dia que eu estou performando nisso. Então, é a decisão, não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. A palavra fala que Deus se agrada do íntegro. Uau. Deus se agrada da pessoa que decide Uhum. viver uma novidade de vida. Deus se agrada. Aqui, ó, Romanos 12:2. É a renovação de mente. Eu decidi renovar minha mente. Eu decidi renovar aonde eu quero chegar, a forma que eu penso, como eu vou fazer. Se eu fiz de uma forma que deu errada, eu não farei de novo. E assim, entendendo o ser humano como a gente entende, qual a palavra que se dá para esse homem hoje que ele tá numa angústia de culpa? Porque é difícil, porque eu não tô falando que é normal, mas eu tenho essa empatia, né, de entender que as pessoas erram, elas infelizmente caem novamente em busca de se fortalecer. Qual que é a palavra que você dá agora para uma pessoa que errou mais uma vez e está em busca de se reguer, esse homem que está querendo, mas nesse momento ele está com culpa, com angústia, porque ele, mais uma vez, ele falhou. Qual a palavra que se dá para esse homem hoje? Olha, Cristo, quando ele estava na cruz, ele estava ao meio. Tinha um ladrão e tinha um outro ladrão. Um olhou para ele e falou: Ah, se tu é Deus mesmo, cara, desce daí, se joga e se salva. E aproveita e salva a gente também, né? Não é bobo, não é besta? Uhum. O outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Cristo falou o que para ele? Hoje mesmo, ele falou: lembra-te de mim quando eu entrares no teu reino. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Exatamente, foi ao contrário. Lembra-te de mim. Aí, ó, acabei de errar, sou ser humano.
Você não errou, acho que você só esqueceu. Não, na verdade, a minha mente funciona da seguinte forma: é muito acelerada e vai atropelando. E aí eu tenho que, como fleumático, eu tenho que absorver o que eu tô pensando pra falar. Uhum. Então é exatamente isso daí. Eu falhei, acabei de falhar. Você entende como o ser humano é? E eu reconheço o meu erro. Manter a integridade é reconhecer o erro e procurar não falhar de novo nas coisas que você já falhou. Então, pra você, né, entrar nessa linha de, eu errei, eu caí, eu pequei de novo, não sou digno. Sim. Eu já tive muito essa culpa. E é um peso, é uma culpa. E sabe o que eu entendi? Por incrível que pareça, não era eu. E isso é libertador. Entender que essas vozes não são suas. Você errou, você é ser humano. Não estou falando para você continuar errando, mas estou falando o quê? Renovação de vida, renovação de mente. Pensar diferente, pensar fora da caixa. Poxa, eu errei. Mas quando vier as vozes, costumo dizer, né, as vozes malignas, te acusar, não absorva para você. Porque se você já reconheceu o seu erro, se você já entendeu que você é uma nova criatura, se você aceitou a Cristo como seu Salvador, porque eu sou cristão e eu vou pregar o quê? O que eu vivo. Eu vou pregar o sacrifício da cruz. Independente de quem estiver nos ouvindo, eu vou pregar que eu sou cristão e eu vou declarar: Cristo salva. Ele me libertou. Quem era eu, o impróprio, o improvável? Ele me salvou. Porque a culpa, ela acho que a Bíblia diz que o adversário ele vem para acusar. Sim, Quando ele foi à presença de Deus, ele foi para acusar Jó. é o trabalho dele. Então essas vozes que acusam, e tem pessoas que acabam se matando, tirando a própria vida, andam angustiadas, desistem do seu propósito. Por isso que eu tô te pedindo para você deixar essa mensagem, porque eu acredito que de repente tem alguém que tá te assistindo e tá à beira de fazer alguma bobagem com a própria vida por essas culpas Uhum, que fica ali remoendo no coração desse homem. sim. Então você está dizendo que reconheça, se arrependa, enquanto estiver vivo, você tem uma nova chance de mudar. Seria isso? Hoje é um novo dia. Eu acordei, respirei. Você acordou, respirou. Quem está nos ouvindo acordou e respirou. É um novo dia para recomeçar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Deu errado ontem, faça direito hoje. Faça de novo, tente de novo. Eu quebrei com um contrato de 1,5 milhão. Eu poderia ter me enforcado. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu poderia ter me matado. Mas o que eu fiz? Dei a volta por cima. Fui ao zero e comecei de novo. E assim, quando fiz o curso de atendimento, né? Atendente suicida. E quando eu fui atender algumas ocorrências, teve algumas específicas que ficam na minha cabeça, na memória. E eu uso como análise de estudo para minha vida. E aí você pergunta para uma pessoa que tentou cometer o suicídio, mas, meu, por que você está fazendo isso? E às vezes o argumento que a pessoa traz para nós, você fala, cara, ela queria tirar a própria vida porque o namorado terminou no namoro. Essa pessoa queria tirar a vida porque ela bateu o carro e ela não sabia como explicar que ela bateu o carro. A pessoa, então, Mas você isso vê não que seria um acúmulo de problemas e ela centralizou naquele último? eu costumo falar, né, que são as vozes que querem acusar ela daquilo. Ou seja, ela já estava sobrecarregada. Uhum. Poxa, mais um problema na minha vida? Mais uma coisa que está acontecendo na minha vida? Eu não suporto isso. Mas Eu não é vou me sobre matar. só aquilo, né? Não é só sobre aquilo, mas é o gatilho que deu para aquele momento. Então você olhar assim, você falar, caramba, meu, eu posso fazer diferente. Eu posso ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. E é, quando essa pessoa não tem essa consciência, tá aí a importância de você ter um mentor que você pode ligar, você pode falar, olha, me ajuda agora. Eu tô nesse problema aqui. Essa é a importância de ter um mentor, de ter um líder espiritual da sua confiança. Uhum. Seria essa linha do mentor também. Sim, porque assim, como tem as vozes, né? A voz do Espírito Santo, os nossos pensamentos, as vozes que as pessoas falam de nós e as vozes, vamos lá, de demoníacas, né? Que são as vozes intrusivas, também a gente pode incluir a voz de um mentor, que é alguém que nos aconselha a tomar um direcionamento e coisas boas. E eu acredito que essas vozes, essa voz, né, do mentor, ela é mais forte do que as vozes externas, porque às vezes seu pensamento está tão sufocado, a voz do Espírito Santo tá tão sufocado que você não consegue nem pensar
Você só consegue dar ouvidos às vozes externas achando que é a sua verdade. Por isso, muitos casos de suicídio. Por isso, muitas pessoas entram em depressão. Ah, porque disseram que eu estou gordinha demais. Ah, porque disseram que eu estou magra demais. Mas aí é interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas rotulam assim: ué, mas só por causa disso você tá assim? Ué, mas banalizam a tristeza, a depressão, aquele negócio. Mas é por causa desse celular que quebrou que você. Não, Não. é porque já vinha num acúmulo de problemas ali durante a vida e aquilo foi o pingo de água no balde para transbordar que faltava. Sim. E a importância de ter um mentor é que essa pessoa vai trazendo uma clarificação. Falar, opa, mas espera aí. Vamos ver aonde que deu esse início. Onde começou isso aqui? Onde foi o start inicial? Vamos ver em que idade que você parou nessa sua atitude. Vamos entender essa idade, vamos entender o que aconteceu nessa idade para que você tenha essa reação. É assim que funciona. Sim.